Mental. Ok. Excelentíssimo senhor desembargador federal Carlos Thompson Flores, presidente desta quarta sessão. Excelentíssimo senhor desembargador federal Sebastião Hoje Muniz, relator da queixa-crime em questão. Também, por esse motivo, o pressuposto de cabimento para o recebimento dessa queixa-crime. Interceptação telefônica. Inquina-se também de criminosa a decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica do ex-presidente e associados e da decisão que, posteriormente, determinou o levantamento do sigilo sobre o seu resultado. A decisão de deferimento de interceptação telefônica e a decisão de sigilo, aliás, no momento, o advogado já tinha sido denunciado criminalmente. Portanto, a alegação de que foram interceptadas dezenas de advogados não é a realidade que consta dos autos. Estão presentes os diálogos somente do advogado investigado. Não houve também, como se alega, desculpe, divulgação de diálogos privados. Vou pedir licença. Os diálogos foram selecionados pela autoridade policial. E diálogos que eram aparentemente banais continham, sim, conteúdo probatório relevante. Como, por exemplo, menções, ainda que incidentais, de bens que, embora estivessem em nome de terceiros, suspeitava-se que pertenciam ao ex-presidente. É certo que o ministro Teori Zavascki, na decisão datada de 13 de junho, na reclamação 23457, quando ele concedeu a liminar para avocar o processo de interceptação, ele usou, sim, palavras duras contra o magistrado. Contudo, em seguida, quando ele submeteu essa liminar para apreciação do plenário, ele não mais fez qualquer referência a uma suposta atuação arbitrária do magistrado. E não fez menção a nenhuma necessidade de responsabilização. E, nesse mesmo sentido, nada foi afirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, quando ele ratificou a liminar em 31 de 3 de 2016. Ao final, por decisão em 13 de junho de 2016, na mesma reclamação, ele devolveu todos os processos para o magistrado, não reconhecendo a competência do Supremo para processá-los. E também, nessa ocasião, não fez nenhuma referência à necessidade de providências disciplinares em relação ao magistrado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade nas decisões do magistrado, da interceptação e dos seus associados. No que se refere especificamente ao levantamento de sigilo sobre as interceptações telefônicas, apesar das razões fundamentadas já pelo magistrado, houve censura, mas exclusivamente por razões de competência, na reclamação 23457. Não obstante, a Suprema Corte devolveu efetivamente processos relativos ao ex-presidente, não reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para processá-lo. Embora o magistrado possa eventualmente ter errado no levantamento do sigilo, pelo menos considerando o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, a revisão das decisões judiciais pelas instâncias superiores fazem parte do sistema judicial de erros e acertos, fazem parte do sistema do duplo grau de jurisdição. E a revisão pontual de uma decisão proferida pelo magistrado não torna o magistrado criminoso por ter tido a sua decisão reformada. Esse egrégio Tribunal Regional da Quarta Região também já se pronunciou sobre esses atos judiciais de interceptação e de levantamento, no sentido de que eles não constituem crimes. Lembro novamente que foi encaminhada à Procuradoria Regional da República da Quarta Região uma notícia-crime, na qual a interceptação e o levantamento do sigilo foram qualificados como abuso de autoridade ou como crime do artigo 10 da Lei 9296. E o que a Procuradoria fez? Apresentou promoção de arquivamento. E o que a sessão fez? Acolheu o arquivamento por unanimidade de votos na sessão do dia 14 de abril de 2016.
Fundamento, novamente, ato judicial atípico. Então, com isso, novamente, aconteceu a coisa julgada e não há que se falar, por óbvio, em omissão do Ministério Público Federal. Então, além dos atos em questão revestirem-se de legalidade, salvo na interpretação do Supremo quanto ao prematuro levantamento do sigilo, essa Corte já pronunciou sobre esses atos. E, por último, a busca e apreensão. A pedido... Não, muito bem, obrigada. É que eu estou um pouco bem gripada. A pedido do Ministério Público Federal, o magistrado, em 24 de fevereiro de 2016, autorizou a busca e apreensão de provas no endereço do ex-presidente e seus associados. A decisão também está longamente fundamentada e importa destacar que a decisão delimita o objeto das buscas. A alegação dos querelantes de que a decisão carece de amparo legal está destituída de demonstração mínima e não corresponde à realidade do processo. Se, como os querelantes afirmam, houvesse excesso no cumprimento da decisão com relação a objetos sem relevância probatória criminal, o remédio cabível seria o pedido de restituição e não de uma queixa-crime. Dessa forma, o suposto excesso, da mesma forma, o suposto excesso no cumprimento desses mandatos, caso isso de fato tenha ocorrido, não podem ser reputados ao magistrado, porque ele não era executor dos mandatos, né? Os mandatos, os executores são os agentes policiais, não o magistrado. E na busca e apreensão foram, sim, colhidos diversos elementos probatórios relevantes, como objetos pessoais do ex-presidente, do já notório sítio de Atibaia, a indicar, aparentemente, que ele é o real proprietário, ao contrário do que também se afirma. Então, também aqui não houve qualquer crime de abuso de autoridade, sequer ilegalidade na decisão judicial. Seguindo, então, para finalizar os argumentos, excelentíssimos senhores embargadores federais, como sinteticamente argumentado, as decisões judiciais impugnadas pelos querelantes estão longamente fundamentadas. Não padecem de ilegalidade, sequer foram tidas por inválidas nos processos em que foram tomadas, salvo, parcialmente, no que se refere ao aludido levantamento do sigilo, sobre os diálogos telefônicos. Mas isso, repita-se, por uma razão de competência. Pode-se, eventualmente, discordar de uma ou dessas decisões, mas inquiná-las de criminosa carece de base argumentativa mais séria. Esses mesmos atos, conforme já dito, já provocaram diversas reclamações disciplinares movidas contra o magistrado, aqui, nessa Corte, e também no Conselho Nacional de Justiça. Nenhuma dessas representações teve procedência. Todas, sem exceção, foram arquivadas. Se os órgãos disciplinares entenderam, por diversas vezes, que os atos judiciais em questão não reclamavam providências disciplinares e que teriam sido produzidos no regular exercício da jurisdição, é impossível caracterizá-los como crime de abuso de autoridade ou como qualquer outro crime. Portanto, também por esse motivo, a queixa-crime deve ser rejeitada. Demonstrou-se, então, sinteticamente, que as decisões judiciais tomadas pelo magistrado foram feitas com amparo na sua livre convicção, na aplicação da lei e na aplicação do direito. Apesar das maledicências querelantes, não há nenhum elemento minimamente objetivo que possa comprovar a tomada das decisões movidas por um rancor, por um interesse político, por um interesse partidário, por afeição, sei lá, qualquer pessoa que seja envolvida no processo. Demonstrou-se a falta de interesse, a falta de pressupostos da queixa-crime nos 3 atos. Demonstrou-se que não houve omissão do Ministério Público Federal. Então, forçou-se concluir que a presente queixa-crime é de todo inviável. E essa egrégia Corte de Justiça terá a oportunidade não só de rejeitá-la, mas também de reafirmar o julgado da herança, com o julgado, a herança estabelecida entre nós por Rui Barbosa e pelo Supremo Tribunal Federal, em 1897. Criminalizar a hermenêutica é sujeitar a independência dos juízes a interesses pessoais.
tem-se a confiança que esse egrégio Tribunal Federal não dará acolhida a essa tentativa de intimidação da magistratura. Pede-se, portanto, e com o devido respeito, a rejeição desta queixa-crime. E, para finalizar, permitam-me também ler uma epígrafe constante na referida defesa imortal de Rui Barbosa, na revisão criminal 215. Não é só a defesa de um magistrado que, neste rápido improviso, se empreende, mas a de dois elementos que, no seio das nações modernas, constituem a alma e o nervo da liberdade: o júri e a independência da magistratura. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigada. Cumprimentando Vossa Excelência, passo a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde a todos, senhores magistrados.